Então tá aí, pessoal. Vamos dar uma olhada em VLAN, Virtual LAN. O que é LAN? Local Area Network. Então, rede local, certo? De abrangência local. Sumário do que nós vamos ver, então uma visão geral do que é uma VLAN. Funcionamento. Qual é a vantagem da VLAN? Pô, eu tenho uma rede, nunca usei VLAN na vida e está funcionando. Legal, parabéns, certo? Normal. Só que nós vamos ver as vantagens de usar. É claro que não é qualquer ambiente que é, digamos, vantajoso usar VLAN. Eu tenho 10 máquinas usar VLAN. Não é necessário. Okay? Também nem é rede, isso aí, está chamando de rede, isso, rede local. Micro rede local. Tem categorias, né? Tá bom. Tipos de portas. Então, é tudo envolvido aqui, porta em switch. Estou falando de switch. O quadro I3E 802.1Q. Então, o que aconteceu? Houve uma mudança no quadro Ethernet para poder usar VLANs. E aí vai cair por terra algo que a gente está falando desde o início do curso aqui. Os quadros Ethernet têm tamanho máximo de 1518 bytes. Desculpa, pessoal, eu menti para vocês. Mas era necessário mentir. Os quadros com VLANs têm 1522. E ainda tem os jumbo frames que vão a 9K, certo? Mas é outra história, ok? Então guardem isso. Já não é mais 1518, é 1522. Por isso que algumas interfaces de rede mais antigas não suportam VLANs. Certo? O modo acesso e tronco. O que é o modo acesso, que é o tronco? Então a gente vai dar uma olhada também. Isso tem tudo a ver com a questão de VLANs. Router on a stick, então roteamento entre VLANs. Veja, quando eu crio vários domínios de broadcast, eu estou isolando as redes. Como é que eu faço essas redes se comunicarem? Só passando por um roteador. Porque quando eu coloco duas VLANs, é como se eu tivesse duas redes separadas. Como é que eu faço uma máquina de uma rede se comunicar com a outra? O IP de um lado é 192.168.0, o outro é 192.168.1. Os dois /24. Como é que eu faço para se comunicar esses caras? Passando no roteador. Estão redes isoladas. Okay? E as referências? Então, visão geral. O que é VLAN? Ela é criada em software em switches camada 2. Então, camada de laço, de dados. Criam segmentos de LANs em agrupamentos definidos pelo administrador. Então, quem é que define a VLAN? Vocês vão definir. Eu quero agrupar a máquina 1 e a 7. Por quê? Porque é simples, eu tenho um motivo. Essas máquinas aqui, elas são do atendimento, elas não têm nada a ver com as outras. Eu que vou definir. Os usuários da mesma VLAN estão contidos no mesmo domínio de broadcast. Então, quando eu faço isso, dentro do switch, é como se eu deixasse um switch de 2 portas. Esse cara aqui é um switch de 2 portas. Com essas duas máquinas aqui. E as outras? As outras não existem. Elas só vão passar a existir se eu tiver um roteamento entre as VLANs, senão não se comunicam. Elas ficam isoladas. Tá? É o mesmo equipamento físico e eu isolo logicamente, por meio de configurações, que a gente vai ver depois. Então o tráfego de VLAN tem que passar em roteador. As VLANs podem ser estáticas ou dinâmicas. O que é isso aqui? Isso aqui é uma característica da própria Cisco, certo? Então eu posso ter VLANs dinâmicas. Eu posso criar elas conforme a demanda. Por exemplo, eu poderia fazer a criação de VLANs num dos switches e o switch replicar para todos os outros. Aí eu uso o protocolo VTP, certo? Que é aquilo que eu tinha comentado com vocês, é a coisa Cisco. Quem faz switch, na verdade? Gerencia as tabelas de MACs por cada VLAN. O que a gente está acostumado a fazer desde então? O que acontece dentro de um switch? Eu tenho uma tabela, né? Uma tabela MAC, não é isso? Uma tabela de endereço físico. O que contém essa tabela? Basicamente, o que contém aqui? A porta e o MAC, não é isso? Então na porta 1 eu tenho o MAC 00, 01, AF, 54, AB, 2A. É isso que tem aqui. Na porta 2 tem algo similar.
Pode ser que na porta 1 apareça outro MAC aqui. Quer dizer o quê? Que nessa porta aí tem um switch ligado. Não é isso? Tem mais de um MAC. Fisicamente tem que ter um equipamento lá que compartilha o sinal com esses caras. Um AP, entre outras coisas. É isso aqui que existe normalmente. Só que agora a gente vai inserir mais um campo. O campo VLAN. Isso continua existindo. Certo? Isso continua existindo. Só que esse cara aqui pode ser o seguinte, ó, esse cara que está na VLAN 10, esse que está na VLAN 20. Então eu tenho que analisar mais uma informação. Eu vou analisar, chegou nessa porta, o MAC é esse. Qual é o destino? Ah, esse aqui, mas parei, está nessa VLAN? Não, não está nessa VLAN, então não manda lá. Se todos usarem a mesma VLAN, o que acontece por padrão, só chegou na porta, o destino vai embora. Com o VLAN tem que analisar mais uma informação. Ok? Então, pode suportar múltiplas VLANs. Quantas VLANs são? No máximo 4096. Por quê? Porque é um campo de 12 bits. Tem algumas VLANs reservadas, como a 0, 4095, certo? E aí não é todo equipamento que aceita tantas VLANs assim também, né? Hoje é bastante comum que aceite, mas equipamentos, tempos atrás, dizia ali, aceita até 200 VLANs, certo? Depende de como é que vai fazer. Porque isso aqui, na verdade, envolve memória, né? Envolve os algoritmos que gerenciam isso. Então, agora, a parte de filtragem tem mais, o encaminhamento, na verdade, né, filtragem, tem mais uma informação, que é esse campo aqui. Essa é a novidade. Essa aqui é a novidade. VLAN. Muito bem. Aqui tem um exemplo de uma tabela de endereços MAC, tirado de um switch Cisco, nós vamos usar depois, que mostra que eu tenho quantas VLANs aí? Quantas VLANs eu tenho aqui? A 1, a 10, a 20 e a 666. Certo? O que está dizendo aqui? A porta F05 tem a VLAN 1. E ela também tem a VLAN 10. Opa! E agora, hein? Já bobeou. Pô, vem cá, como é que eu tenho duas VLANs numa mesma porta? Olha essa situação aqui. Vou tirar o interchannel aqui, certo? Eu crio a VLAN aqui, nesse switch de baixo, eu crio a VLAN 20 aqui. E crio a VLAN 30. Aqui mesma coisa. VLAN 20, VLAN 30. Se eu ligar uma máquina aqui e dizer que ela pertence, eu marco a interface aqui, né? Esse cara aqui está na VLAN 20. E aqui eu tenho uma máquina também na VLAN 20. Em algum momento o tráfego tem que passar para lá, né? Eu vou ligar essa porta nessa? Como? Não dá, né, cara? Eu tenho um equipamento ligado ali, fisicamente. Eu vou ligar esta porta aqui, que é o cascateamento, e vou configurar esse cara diferente. Isso aqui vai ser uma porta chamada trunk, ou um tronco. Basicamente a porta trunk, o tronco, tem mais de uma VLAN. Então quando tem tráfego aqui gerado por esse cara para a VLAN 20, vai passar para as portas que estão na VLAN 20 e na porta tronco. Então imagine que aqui eu tenha outra com a porta 20 e aqui também. Vai vir tráfego. Se eu der um ping aqui, se eu gerar um ARP, por exemplo, vai vir para cá. Broadcast vai vir para cá. Vai vir por aqui e vai vir para cá. Só que aqui também tem na VLAN 30. Tem na 30 também. Então a 30 tem que passar aqui também. Ok? Então eu já tenho aqui de largado, ó, 20 e 30 na porta trunk. Eu tenho que ter uma porta que tem uma característica especial. Eu já falo depois dela aqui. Mas veja que já aparece aqui. Certo? Veja, são domínios de broadcast.
Se eu estou ligando um switch no outro, eu tenho que ter uma porta-tranque. Se eu só tenho um switch, não tem necessidade de ter porta-tranque. Não é isso? Só tem um switch, não tem que ter porta-tranque. Tá? Não vai ter necessidade. Eu não estou ligando outras VLANs fisicamente em outro equipamento. Vantagens. Primeira delas, criar domínio de broadcast. Tá, qual é a moral disso aí? Imagine só, eu tenho uma rede com 200 máquinas, 200 computadores. Todos, como o caso aqui, por exemplo, da faculdade, eu não tenho todo esse número de máquinas, mas é um número razoável. Certo? Tem umas 100 e poucas aí. Todas no mesmo domínio de broadcast. Qual é o problema? O cara gera um ARP aqui, todas as máquinas recebem. Certo? Isso é bom? Não, é ruim. Isso pode causar, por exemplo, uma máquina que esteja aqui gerando tráfego de broadcast excessivamente, vai prejudicar todo mundo. Outro detalhe, equipamentos de pequeno porte, por exemplo, um telefone VoIP, ele tem um processamento que é com poucos recursos. Quando ele recebe muito broadcast, ele tem que estar processando aqueles pacotes. E aquela quantidade ali vai prejudicar a ligação, pode até travar o equipamento. Como teve casos aqui com equipamentos de telefonia VoIP, dependendo da quantidade de broadcast, ele trava. Certo? Controlar o tráfego da rede. Então é o seguinte, o que tem a ver o tráfego de rede, da contabilidade com o atendimento? Não tem nada a ver. Certo? O cara botou um compartilhamento do Windows sem senha, tu busca na rede broadcast e tu acha o cara. Não, o problema é dele, certo? Tipo, eu tenho dentro da minha empresa uma área ali que o meu cliente chega e liga o notebook dele. Isola essa área do resto da tua rede. Isolado. Certo? O cara liga naquela porta do switch, aquela porta do switch tem uma rede especial que eu quero usar. Ok? E em relação à segurança, é isso, né? E melhorar a organização da rede. Então, imagine uma empresa tem 5 prédios. Todo mundo no mesmo domínio de broadcast. Uma várzea total. Cada prédio uma VLAN. É fácil de fazer. Configura a interface que leva o meio físico lá para o outro prédio e ali tu isola. Pode fazer isso? Tá? Bom. Como é que tu associa uma VLAN a uma porta? Certo? Ou a um endereço MAC? O mais comum é porta. É isso aqui. Eu vou dizer que a porta 1 está associada à VLAN 20. É assim que eu vou fazer. É a mais comum. Só que eu posso fazer com o endereço MAC. Então o endereço MAC do host, ele está associado à VLAN 20. Então se eu pego esse cara e ligo numa porta qualquer do switch, ele associa ele à porta 20, à VLAN 20. Pode ter mais de uma associação com máquina, numa máquina especificada numa porta? Sim. Tu pode chegar, por exemplo, numa dessas portas aqui, isso depende do equipamento. Tá? Não sei se as da Cisco fazem isso. Tá? Não sei se fazem. Mas equipamentos da Extreme fazem isso. Eu posso chegar aqui, nessa porta, e dizer que tem 3 VLANs aqui. Ah, não é uma porta tronco, mas tem 3 VLANs. O que eu posso fazer da Cisco é o seguinte: eu só posso definir se a porta é modo acesso ou tronco. Modo acesso é para ligar uma máquina. Modo tronco passa VLANs. Por padrão, passam todas as VLANs que estão configuradas. Mas eu posso lá limitar, dizer, eu só pode passar a VLAN 20 a 30. Tem outras 15. Não, eu só quero essas duas. Porque aqui embaixo eu não tenho tráfego para as outras. Eu posso fazer isso. Então o padrão é modo acesso para PCs e tronco para passar todas as VLANs. Mas eu posso ir lá e dizer, não quero a VLAN 15. Posso botar aqui, não quero que passe tráfego para baixo. Nesse caso aqui, né, switch 2. A tronco seria uma porta só. A tronco é uma porta de casteamento nesse caso. Só que tu muda o modo dela. É uma configuração que tu vai fazer dizendo o seguinte: quando tu bota tronco, todo o tráfego das VLANs que tu definir aqui, por padrão todas, vão passar aqui para baixo. Se eu ligar esse cara aqui, imagina só, não é porta-tronco, certo? Não é porta-tronco, eu faço aqui, ó, ligo aqui. Eu só vou poder associar esse cara a uma VLAN.
Não, esse cara aqui é só na Vila 20. Tá, e aqui também. Entendeu? Tá aí a 30. A 30 não chega tráfego aqui. Se eu não tivesse a tronco, né? Bom, Oi. qualquer porta pode ser a porta-tronco. Qualquer porta é configuração. Tá? Pode dizer que é a 0, a 00, 01, qualquer um. O que tu vai fazer normalmente? Tu vai pegar, por exemplo, tá cascateando um sítio para o outro. Tu vai usar a porta gigabit, por exemplo, ou 10 gigabit que tiver, né? Para fazer. Que envolve tráfego, aí já é outra história. Mas qualquer uma tu pode mudar a configuração. Não tem uma porta especial tronco. O padrão da porta tronco, todas as outras vão ter acesso. Não, todas vão passar tráfego. Imagina que tu está associando todas as VLANs naquela porta. Por default nem isso. Agora, se eu quero negar a tela 30, Sim, tu bota ali um comando que tu vai fazer. Qual que tu permite, qual que tu não quer, só os que tu não quer, certo? Só os que tu não quer tirar, só os que tu quer colocar. Tem várias formas de tu interagir ali. Bom, e tem protocolo também, porque tem dois protocolos na verdade. Tem o I3E 802.1Q, que é o padrão. Então todo switch obedece esse padrão aqui. E tem o ISL, que é o da Cisco. Então a Cisco foi pioneira aqui. A Cisco foi uma das pioneiras a criar VLANs. E aí tem o protocolo dela. Só que isso aqui nem tem mais disponível nesses switches que nós temos aí. Do 2960 não tem mais. Não tem essa possibilidade. No PEG3 seria possível botar equipamento mais antigo e ver como é que ela funcionava. Então os caras usavam umas cores, um padrão de cores, uma maluquice lá. Mas fazia o mesmo efeito. Tá? Aqui vem algo muito importante. Certo? Principal causa de confusão. Okay? Tagged, untagged. O que é isso? Marcado e não marcado. Quando é que eu uso uma porta em tagged? Quando é que eu uso uma porta untagged? Esse é o termo que vai aparecer na maior parte dos switches. Tá? Se é tagged ou untagged. O que é o tagged? Quando o host ligado à porta switch marca os pacotes. Olha só. Digamos que nós vamos ligar nessa porta aqui um equipamento, por exemplo, como um AP. Um access point. O access point é bastante comum isso. Tem dois SSID. Um que é a rede normal, vou botar aí rede 1, e outra que é a rede administrativa. Cada um desses caras aqui sai uma VLAN diferente. Então, para a rede 1, a VLAN é 50, a identificação dela. Para a ADM, é a VLAN 60. Vejam, aqui vai aparecer tráfego marcado. Vai vir pacote marcado com VLAN 50 ou 60, aqui. Então, esta porta já vai receber os pacotes marcados. Então, ela vai diferenciar tráfego. Ela diferencia. Se eu ligar um PC aqui, como a gente está fazendo agora, o PC não sabe o que é VLAN, cara. Ele não sai nada marcado, o pacote sai igualzinho. Onde é que vai entrar a questão da VLAN? Quando chega o pacote do PC na porta, ele é marcado e aqui dentro vai ser distribuído conforme essa marcação. Eu vou associar essa porta aqui na VLAN 30. Beleza? PC que nem sabe o que é isso. Está ligado na porta 30. Quando chega tráfego aqui, ele marca aqui dentro e faz o que tem que fazer, por exemplo, jogar para um roteador na mesma VLAN, algo do tipo assim. Quando o tráfego sai da porta, ele desmarca. Isso é importante, ele desmarca. Então ele larga normalzinho para cá. Por quê? Porque essas interfaces não conhecem isso. Aqui não posso fazer isso aqui. Porque hora eu vou ter tráfego para VLAN 50, hora para 60. Então o tráfego sai marcado aqui também. Quem diferencia é esse cara aqui. Ele tem ciência da VLAN. Ele sabe que tem que ter tráfego para um lado ou para o outro. Entenda a diferença do tamanho do quadro da VLAN para... Sim, tu vai ter um campo adicional agora, a gente vai ver, de 4 bytes, que define qual é a identificação da VLAN daquele pacote. Daquele quadro, na verdade, né? Quadro. Então isso aqui é parte fundamental, pessoal. Grande confusão está aqui. Tá, eu ligo tag, não tag, não funciona a VLAN. Calma.
Tu tá ligando equipamento que não sabe o que é VLAN, no caso de PC, é untagged. Tu tá ligando equipamento que ele gera as marcações, ou ele interpreta marcações, é tagged a porta. Vocês vão perceber isso quando for configurar o switch da Tricom. Aparece essa informação. A porta é tagged ou untagged. O que seria tagged aqui? O tronco, né? O tronco é tagged. Se botar untagged aqui, o que vai acontecer? O tráfego sai desmarcado aqui. Não tem diferença para ele. Pior ainda, bota tagged aqui, untagged aqui, não vai funcionar. E não funciona mesmo, certo? Por quê? Tu vai dar um ping, não vai gerar nada. Tu vai fazer um ARP menos ARP, não aparece nada. Porque eles estão em domínios diferentes. Como se fosse uma rede isolada uma da outra. Muito comum isso. Okay? Seria, quando tivesse aqui no roteamento entre as duas redes, seria isso? Não, isso não tem nada com roteamento agora. Tá, mas ele que faz fazer a interligação de uma rede A com a rede B. Não, pode ver assim. Agora, para mim dizer que aqui no switch ele vai interpretar que esse cara aqui está na VLAN 30, essa porta tem que ser untagged. Tem que ser sem marcações. É que é muito comum, então sem marcação não tem VLAN. Não, não é isso. É que vai sair e vai entrar tráfego aqui sem marcar. Agora, quando ele passa na porta, eu estou associando essa porta a uma VLAN. Eu digo, essa porta aqui é a VLAN 30. Porque a comutação vai ser dada dessa forma. Só que o pacote vai botar o Wireshark, vocês não vão enxergar a marcação de VLAN. Se você botar, por exemplo, a gente vai fazer isso aí. Bota a porta associada na VLAN, bota o Wireshark na máquina de vocês. Não tem marcação nenhuma. Agora, se eu pegar a porta tronco aqui, está marcada. Tem que passar marcada. Porque um pacote não tem nada a ver com o outro. Eles passam o mesmo meio físico, claro. Só que quando chega no switch, opa, esse aqui é VLAN 30, esse aqui é VLAN 50, esse aqui é 20. Ele vai diferenciar. Bom, então aqui mudou, pessoal. Foi inserido logo depois ali do campo endereço de origem a marcação que é o 802.1Q, que é o ponto 1Q. O que é importante para a gente saber aqui? Aqui está a identificação da VLAN. Então é um campo de 12 bits. 2 na 12 dá 4096. Então, teoricamente, eu teria a VLAN da 0 a 4095. O que define qual é a VLAN? Se é 10, se é 15? Vai depender de um monte de coisa. Por exemplo, no caso da Cisco ali, VLANs acima de 100, não, de 100, acho que é, já são VLANs estendidas. Porque tem muita coisa original lá do equipamento tinha pouco recurso. E já em outros equipamentos não tem nada a ver, você é a VLAN que tu quiser. Só não pode ser a 0 e 4095. O resto, qualquer um. Aqui tem outra coisa legal também, que é prioridade. A questão de prioridade não tem nada a ver com VLAN. Tá? Inicialmente, não tem nada a ver. Esse campo aqui pode ser zerado. Só que isso aqui depois, né, quando foi modificado o bar da internet, os caras deram por conta. Não, vamos deixar um campo de prioridade, pode ser útil em algum momento. E realmente é. Eu posso marcar os pacotes de voz, por exemplo. Em nível 2 isso. E ele ser colocado numa classe diferente, ou seja, numa fila diferente no switch. Então é uma marcação que eu posso fazer na camada 2. Hoje, qualquer switchzinho, qualquer um, cara, diz ali, QoS Enable. QoS alguma coisa. O que ele faz na verdade? Se tem marcação aqui, qualquer uma, ele bota uma fila de prioridade. Ele tem 2 filas nas portas, na verdade. Ele é meio cego, ele não diferencia se aquele aqui tem níveis de prioridade. Não. Ou tem prioridade ou não tem. Certo? É isso que faz um switch comumzinho. O da Cisco tem 4 filas. Tem equipamentos com 8 filas. Pode botar em 8 classes diferentes. Então tu vai ter maior prioridade, menos, aí vai indo. Okay? Mas essa é a ideia desse campo aqui. Esse outro cara aqui é fixo, certo? Nesse valor, 8100, que identifica esse cara aqui, compõe VLAN. E aqui o Canonical Format Indicator, também, se não me engano, é fixado em 110, que varia esses dois aqui. Para nós, o mais interessante nesse momento é o campo de VLAN. Então, outra coisa em relação ao User Priority, que a gente vai ver lá em QoS, o diff serve. Então ele faz uma associação. Tu marca o pacote IP e ele associa uma classe em nível 2. Então,
Nível 2 tu tem 8 classes, tu vai associar com a marcação do IP. Okay? Aí tu vai assim, ó, pô, vem cá, switch não trabalha na camada 2, mas ele lê o campo que é o dos serviços diferenciados, DIFSEB, do IP, para poder associar com as prioridades. Então já é tão simplesinho o switch assim, né? Já avançaram um pouco mais. Bom, modo acesso e modo trunk, o que a gente está conversando agora? O modo acesso, normalmente, vai ser associado com uma única VLAN. É um caso de máquinas. Acesso, exatamente isso. Vocês estão lembrados lá na hierarquia que a Cisco define para projeto de rede? Tem a parte de acesso, distribuição e núcleo. Lembra desse nível de 3 camadas aí? Então, esse aqui é o equipamento de acesso, que é o switch mais comum. As VLANs acontecem no acesso. Okay? O modo trunk suporta múltiplas VLANs, que normalmente é usado para conexão entre switches e roteadores. Opa, roteadores? Olhem só. Vamos ver logo em seguida aqui. Como é que eu faço o roteamento entre VLANs? Olha, tem que passar por um roteador. Como é que eu ligo o roteador em cada uma das VLANs? Eu vou ter que ter uma interface para cada VLAN. Não é isso? Ou eu ligo numa porta tronco. Vou usar uma interface só. Entenderam isso aqui que eu estou falando? Olhem só. Vou pegar um caso de um switch só. Eu tenho isso aqui, ó. Tem um switch. Vou botar aqui 6 portas. Esse cara aqui está associado à VLAN 20, essa 30, essa 20, 30, 20 e 30. Esse aqui não. Esse aqui não tem nada. Então tem um PC aqui, outro aqui. Tem um host de cada um. A VLAN 20 vai ter um endereçamento 92.168.20.0/24. A VLAN 30 com 92.168.30.0/24. Beleza. Bom, entre a VLAN, ping normal, tranquilo. E ligar os equipamentos todos no mesmo switch. Do 30, mesma coisa. Só que como é que eu faço esses caras conversarem com o outro? Eu tenho que ter um roteador. Em algum momento aqui não vou. Tem que ter um roteador aqui. Bom, ligo essa porta aqui. Boto na VLAN 20 ou na VLAN 30? Escolha uma. Botar na 20? Tá, legal. Resolve o problema? Ah, é o seguinte, então. Vou pegar outra porta aqui e ligo em outra interface. Resolve o problema? Resolve o problema de roteamento aqui? Bota o IP da VLAN 20 aqui e outro da 30 aqui. Em cada um desses hosts eu boto o gateway e esse IP. Funciona? Por que não vai funcionar, tia? Ué? Aqui eu boto o IP1, aqui o IP1. Essa aqui é VLAN 20, essa aqui é 30. Não vai funcionar isso? Funciona? Qual é o problema? E se eu tenho 10 VLANs? Tenho 10 VLANs aqui. Quantas interfaces eu tenho que ter no roteador? 10, né? O outro? 10 portas switch também. Isso em Portugal é muito usado, cara. Certo? Mas aqui nós não vamos usar. Esse é o método lusitano, ok? Depois eu boto na internet isso aqui, os caras vão me xingar lá. Tudo bem, deixa isso. Tá. Chegamos aqui, ó. Roteamento de VLANs. Então, deve haver comunicação entre as VLANs, óbvio, se eu quiser, né? Se eu quiser, eu posso ter VLANs isoladas. O mais fácil é fazer VLANs isoladas, é o mais simples de todos. Se isola as VLANs, uma conversa com a outra e segue a vida. Tem um link de internet para cada uma. Ah, grande coisa, não tem nada a ver uma com a outra. Ótimo. É o caso que a gente estava conversando agora. Se eu tiver, por exemplo, uma VLAN que é de uso público, não tem nada a ver com o resto. Não tem nem tem roteamento. Isso aí some. Tem uma DSL para os caras acessar. Deixa quieto. Cria lá umas 5, 6 portas de switch, bota as tomadas ligadas nesse switch aí, deu. Tá, tudo bem. Mas o nosso caso aqui é outro.
Eu quero organizar a rede, eu quero que todos eles tenham comunicação. Como é que eu vou evitar as comunicações? Por firewall, né? Não, eu quero que esse cara aqui acesse SSH nessa VLAN. Bloqueia firewall. Isso aí é o que nós vamos fazer. Então nós chegamos nesse caso aqui, ó. O que está no quadro? Eu tenho duas interfaces que estão fazendo roteamento entre as duas VLANs existentes. Só que eu tenho uma terceira VLAN aqui, né? Já complicou. Eu tenho a 10, a 20 e a 30. Então eu tenho um problema. Porque se essas portas aqui forem em modo acesso, eu só tenho uma VLAN em cada uma. E aí complica. Então está na cara aqui que eu tenho que usar uma porta trunco para fazer o roteamento. Isso se chama router on a stick. Então é roteador no palito. É? Por quê? Porque eu vou ter um cabo apenas físico e várias subinterfaces. Nós não fizemos isso aqui em cima de Linux, certo? Nós já criamos vários endereços IP numa interface. Não tem mistério nenhum. Só que agora nós vamos usar VLANs. Vamos ver depois em Linux que isso é similar. Tu pode criar interfaces marcadas no Linux. Okay? Depois tem os comandos aqui, você dá uma olhada. Então eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter apenas um enlace, uma porta de switch, fazendo o roteamento entre todas as VLANs. Aí você pode olhar esse diagrama aqui, mas vem cá, tia. Isso aqui é meio louco, né? Porque imagina só, quando a VLAN, algum host da VLAN 10 se comunicar com o host da VLAN 20, como é que vai ser o fluxo do tráfego? Ele vai passar pelo switch, vai no roteador, volta para o switch, volta até a origem. Ele vai e volta pela porta. Certo? Não é isso? O que acontecia neste caso aqui? O tráfego vinha por aqui, era feito a comutação no próprio roteador, analisado o roteamento aqui, jogado para o switch novamente. E aqui jogaria para as portas, dependendo do endereço físico. Só que agora eu estou usando apenas uma porta, e essa porta aqui é tronco, e eu crio aqui várias interfaces lógicas. Roteamento, para o roteador, na verdade, continua existindo a mesma coisa, só que o tráfego vai fazer exatamente isso, ele vai vir e vai voltar pelo mesmo meio físico. Pode ser um limitante? Pode ser sim. Porque eu vou continuar tendo 100 megabits ali, né? E posso gerar bastante tráfego ali. Mas eu não vou usar mais de uma interface e mais de uma porta de switch para fazer isso. E em Linux, a mesma coisa a gente vai fazer. A mesma ideia. É melhor botar várias interfaces? É, mas às vezes não é viável. É comum para o pessoal numa rede, médio porte, vamos dizer, ter 20 VLANs, 15 VLANs. Depende de como está organizado. Daqui a pouco o cara faz VLAN cada sala. Vê lá. Não é muito comum, mas é possível. Então não fica viável isso. Nem equipamentos como roteadores, nem equipamentos como PCs. Certo? Por mais que tu consiga inserir interface de rede. Muito bem. Mais VLAN, mais processamento vai utilizado no roteamento. O que mais tráfego tu vai ter, né? Imagina, tu vai ter 30 redes diferentes fazendo roteamento. Então o trabalho de roteamento vai ser maior. Ah, mas aí eu tenho 5 máquinas em cada VLAN. Aí, tranquilo. Mas quando o cara necessita de VLANs, a tua rede não é pequena. Pense por aí. Se tu está precisando de VLAN, tua rede já cresceu. Então ninguém vai fazer VLAN porque é bonito. Não é essa a ideia. Pode ser questão de segurança, de isolamento, mesmo a rede sendo pequena. Como nesse caso eu tinha comentado. Tem uma rede que é pública, de acesso público. Cara, a rede sem fio, isola ela. Veja, ela está no mesmo equipamento. Eu não estou comprando equipamento separado, eu não estou fazendo uma rede em paralelo. Eu não estou uma rede em paralelo. Eu não faço uma rede para rede sem fio e outra rede para rede administrativa. Outra para laboratório. Eu não vou fazer isso. Eu vou aproveitar a mesma estrutura e vou isolar logicamente.
Então eu vou pegar uma fibra que passa num prédio e vou botar 10 VLANs diferentes lá. Não vou passar 10 fibras. Certo? Pensa na questão da fibra aí, por exemplo. Não tem necessidade de fazer isso. Eu isolo logicamente. Óbvio que a minha fibra, se tem 1 gigabit, vai continuar tendo 1 gigabit. Vamos multiplicar ela por 10. Se eu precisar de tráfego de 1 gigabit para cada um dos meus enlaces, bom, então eu tenho que botar uma fibra para cada um. Então é a solução para isso. Né? Aí tem o roteamento sem interfaces virtuais. Aí com os comandos aqui, para relembrar vocês. Isso aqui é o básico, né? Colocação de endereços IP nas interfaces do roteador. Então, nesse primeiro caso aqui, interface F0/0, botei o endereço IP. Na outra interface, outro endereço IP, está pronto. O roteamento aqui vai estar funcionando já. Bastaria que esses caras aqui tivessem como gateway apontando para cada um dos seus respectivos roteadores aqui. Mas detalhe, uma interface por VLAN. Com interfaces virtuais, eu vou ter que configurar o switch como porta tronco. Neste caso aqui, as portas são modo acesso. Então, na verdade, o roteador não sabe o que é VLAN aqui. Aqui ele não sabe o que é VLAN. Está chegando um quadro sem marcação para ele. A vida é normal. Certo? Eu tenho VLANs dentro do switch, mas fora dele, eu nem enxergo. Aqui não. Aqui cada um dos quadros sai marcado. Então vai chegar na interface do roteador um quadro marcado. Se ele não sabe o que é uma VLAN, não vai funcionar. Tá? Eu tenho que ter uma forma de criar uma interface com a marcação igual da VLAN. Que se dá dessa forma aqui. Veja. F0/0.10. O fato de ser ponto 10, eu não estou criando a identificação da VLAN aí. Eu estou criando uma interface que tem o nome de F0/0.10. Só que é, digamos, recomendável que tu crie a subinterface com a mesma marcação do VLAN. Vai ficar uma bagunça. Né? Poderia criar uma subinterface chamada F0/0.52 e a identificação da tua VLAN ser 30. Bom, mas aí é o seguinte, cara, que é complicado. Né? O cara tá afim de complicar a vida dele e dos outros. Certo? Porque esse cara não vai durar muito trabalho, né, cara? Esse cara não vai durar muito trabalhando, certo? E o cara que chegar depois vai enlouquecer. Mas como, cara? O cara tem uma subinterface 30 e a marcação 52. Qual é a lógica disso? Realmente não tem. Tá? Aqui é questão de organização, endereçamento. Okay? Bom, aqui cinta mágica. Ó. Ele está usando o encapsulamento .1Q, que é o I3E-802.1Q. Porque tem o ISL aquele. Certo? Já nesse caso dos roteadores nem tem mais, mas historicamente tem que se colocar então um encapsulation nele. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa subinterface está com a marcação de 10. Então o VLAN ID dela é 10. Quando chegar algum pacote na interface do roteador com a marcação 10, joga para ela. É isso que eu estou dizendo. No caso da outra interface, mesma coisa. A identificação da VLAN é 30, criei uma subinterface 0.30 e o encapsulamento de acordo. Portanto, se chegar um quadro marcado com 30, ele vai jogar para essa interface aqui. O que pode dar errado aqui? O cara cria uma interface, bota uma identificação errada da VLAN, não coloca a porta tronco no switch, certo? Bota o endereço IP na VLAN errada, certo? Então, erros podem acontecer diversos. Esse aqui é o certo, vamos dizer assim. Outra coisa interessante em relação ao VLANs. Todo switch que possui gerenciamento em VLANs tem a VLAN default. Se vocês pegarem um switch, faça isso agora aí, certo? Abra um packet trace e bota um switch aí. E façam o comando show MAC address table. Então, só botar um switch qualquer, entra na parte administrativa dele ali, no console, show MAC address table. Vocês podem completar com tab ali,
puxou o MAC address dele. E vai aparecer essa tabela aqui. MAC address dele. Vocês vão perceber que todas as portas estão associadas, são membros da VLAN 1. No caso da Cisco aí, tu não pode nem remover a VLAN 1. Tu não pode remover a VLAN 1. Então, parte do mesmo princípio. Todas as portas estão participando da mesma VLAN. Então não dá nada, certo? Todas as portas aqui se comunicam. Esse é o padrão. Então, se eu não faço nada numa porta, ela está na VLAN 1. Isso é mais ou menos padronizado. Pelo menos todos os switches que eu conheço, acontece a mesma coisa. Todos estão na VLAN 1, inicialmente. Então, se eu pegar um switch gerenciado e não usar VLANs, eu estou usando VLANs, na verdade. Só que é todo mundo na VLAN 1. Só que a marcação não vai acontecer fora do switch, né? Porque está tudo como untagged, sai todo mundo sem marcação, então todo mundo feliz. Mas na verdade está rolando VLAN internamente. Se eu pegar uma porta dessas e tirar da VLAN 1, já perdi o acesso para o resto da rede. Certo? Isso vai acontecer, óbvio. Botou outra VLAN. VLANs são reservados, então não pode usar a 0 e a 4095. A quantidade de VLANs que podem ser usados no switch vai depender do recurso do switch. Certo? Então vai pegar a descrição lá do equipamento, lá, possui suporte para 4096 VLANs, ou para 200 VLANs, certo? Que já é um monte, mas vai depender então do equipamento. Configuração de VLAN no Cisco iOS. Basicão. Criar uma VLAN. Então o cara vai entrar aqui com VLAN 2, por exemplo. Esse aqui é o ID. O nome da VLAN, veja, o nome da VLAN é a organização para nós. O nome da VLAN não vai aparecer em nenhum momento, lugar nenhum, nos pacotes. Só que isso aqui vai ser a forma de como nós vamos se achar aqui. Exemplo. Pô, a VLAN 30 é do financeiro. E a 30 é do atendimento. Ué, mas vou botar um nome nesse troço, né? Bom, quem tem facilidade para número não precisa, tá? Mas não pode se organizar. Então o nome, na verdade, aqui é para ficar bonitinho. Não tem funcionalidade exatamente para troca de quadros. Como é que eu defino que uma porta é modo acesso? Modo acesso é untagged, certo? No caso da Cisco, os switches, todas as portas vêm com modo acesso por padrão. Não precisa botar mode access, não precisa. Já está como acesso. Okay? Bastaria apenas selecionar a interface e definir qual a VLAN associada àquela porta. Basta só isso. A partir daí, aquela porta já está na VLAN 2. Para definir em modo tronco, eu vou mudar o modo da porta. Isso aqui sim é obrigatório, porque ela é modo acesso, né? Eu tenho que colocar ela em modo trunk. E automaticamente isso aqui já vai rolar. O que quer dizer aqui? Que todas as VLANs vão passar nessa porta tronco. Só que esse comando aqui tem variações. Eu posso botar except tal. Então, todas menos essas, eu tenho como fazer. Então, por exemplo, eu não quero passar por uma VLAN, eu posso fazer isso. Mas por padrão, passa tudo. Então, esses que são os comandos básicos de associação de VLAN. Não tem muito mistério, realmente é simples isso aqui. Se torna mais complexo quando começa a ter ambientes mais complexos. No caso do Linux, como é que eu uso a marcação em interface? Veja, no caso do Linux, eu não vou definir modo acesso, modo tronco. Por quê? Porque, na verdade, esse cara aqui é um roteador. O que eu vou ter que ter? Que nem nós vimos ali no caso da Cisco. O que eu fazia? Eu criava uma subinterface.
Para isso, no Linux, se usa o utilitário vconfig. Então, aqui nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma interface chamada ETH1.10. Esse 10, na verdade, aqui, obedece à marcação da VLAN. Esse realmente é o 10 da VLAN. Okay? A partir daí, eu crio, boto IP, faço o que eu quiser, uma interface normal. Daí, segue a vida normal. Vai aparecer na tabela de roteamento, vou usar ela lá no IP Tables, input, vou usar a interface "-i ETH1.10, ela é uma interface como qualquer outra. O interessante é que ela tem a marcação 10. Então, se eu ligar uma porta-tronco e eu botar um Linux aqui, e ver tráfego marcado com a 10, vai jogar para essa interface aí. E aí tu vai tratar ela como for. Se for roteamento, vai jogar para outra interface. Bom, segue a vida. Tá? Para remover a VLAN, eu vou remover, na verdade, essa interface que eu criei. Então, vconfig remove ETH1.10, quer dizer, aquela interface já era. Tá? Muito bem. E aqui as referências. A referência oficial de VLANs é essa aqui, ó. Esse aqui é o padrão, na verdade. O I30821Q 2011. Esse é o padrão que define como funciona a questão de VLANs. Tá? Este livro aqui, que é o Guia Oficial de Certificação de Exame, quem tem aqui na biblioteca, tem bastante exemplos sobre VLANs, sobre os protocolos dinâmicos de VLANs. No Wikipedia tem uma parte bem legal de VLANs aqui com histórico, de como surgiu isso aí. Então conta uma parte deles que os fabricantes viram necessidade disso, e foi todo um rolo aí até ser padronizado. Então o padrão é de 98, se não me engano, então não é tanto tempo assim. E o livro do Taliban tem bastante coisa sobre VLAN, interessante. Muito bem.